Nós somos a equipe 7 e vamos explicar sobre lançamento oblíquo. Para vocês, eu vou explicar alguns conteúdos, né? Primeiramente, a contribuição de Aristóteles para a física, né? De uma maneira. Dentro de um processo evolutivo, podemos destacar a física da antiguidade e dela citamos o filósofo grego Aristóteles e suas contribuições nas diversas ciências, inclusive na física. A ciência grega estudava os fenômenos da natureza, considerando o maior número de elementos integrantes desses fenômenos, ou seja, através da observação. Várias peças compunham o quebra-cabeça, que era a análise de formulações de princípios que descrevessem a natureza. Ponto. O lançamento oblíquo de projéteis foi explicado por Jean Buridan, um discípulo de Aristóteles, sobre a influência das concepções aristotélicas através da teoria do ímpeto. O Jean Buridan era um discípulo de Aristóteles, então Aristóteles influenciou muito em seus aprendizados, ensinamentos que depois ele vem passando em longo aos ele e Aristóteles vem passando seus conhecimentos e ensinos ao longo do tempo, como podemos até hoje em muitas influências dos dois na física, como a teoria do ímpeto. A teoria do ímpeto descreve a trajetória de um projétil com base nas relações entre o ímpeto comunicado inicialmente é o ímpeto do peso do projétil, de modo que quando lançado o projétil recebe um ímpeto inicial que é bem maior do que o ímpeto de seu peso. Porém, este ímpeto inicial vai diminuindo até quando o ímpeto inicial, o seu peso inicial, cessar, restando apenas o ímpeto do peso que faz o projétil cair verticalmente. O lançamento oblíquo é uma junção de movimentos na vertical e na horizontal, ou seja, na vertical de pé e na horizontal deitado. Ele ocorre quando forma objeto lançado forma um determinado ângulo com a horizontal. O lançamento oblíquo ocorre quando um objeto inicia seu movimento formando um determinado ângulo. Nesse tipo de lançamento, o objeto executa dois movimentos simultâneos, ao mesmo tempo em que executa um movimento na vertical, subindo e descendo constantemente. Tem também se deslocar horizontalmente. A imagem que você pode ver no slide indica a trajetória de um corpo que executa um movimento oblíquo. Desse tipo de movimentos ser, podemos ser observados, por exemplo, no tiro de meta executado por um goleiro em uma partida de futebol. Né? A análise do lançamento oblíquo deve ser feita levando em consideração o movimento executado na vertical e o movimento na horizontal. Qual ao movimento na vertical é vertical? A preocupação será a determinação da altura máxima atingida pelo corpo, ou seja, a altura máxima que será atingida, por exemplo, por uma bola que foi chutada. Então, a partir do momento que usando o exemplo reverso, o jogador vai lá e, num pênalti, joga a bola para atingir o gol. No momento a bola vai ter uma elevação, vai parar em cima de uma certa maneira, vai seu ponto máximo e vai descer novamente. Né? Vai subir e descer. Igual. E a altura máxima atingida pelo corpo por conta da altura da gravidade, as análises dos movimentos horizontais irão determinar o alcance horizontal do lançamento, isso é, a distância entre os pontos de partida e de chegada, como eu expliquei. O alcance horizontal é uma distância entre dois pontos de partida e de chegada, ou seja, um que sai, o outro que chega. Né?
do objeto lançado obliquamente. A sua determinação será feita a partir da função horária da disposição para o movimento retilíneo uniforme, ou seja, o MRU. Sendo assim, podemos escrever a seguinte fórmula para descrever, para ser usada para fazer um cálculo de alcance horizontal. A primeira fórmula está no slide, mas estarei citando para vocês, que é S igual a S0 mais Vx ponto T. Segunda fórmula, S menos S0 igual Vx ponto, ou seja, vezes V. Terceira fórmula, A igual a X ponto cosseno de zero vezes T. Observe que a diferença entre as posições final S e inicial S0 foi substituída por A, simbolizando o alcance do objeto. Perceba ainda que a velocidade utilizada foi uma componente no eixo x, também chamada de Vx, da velocidade do objeto. A velocidade do objeto forma um ângulo zero, também chamado de θ, com horizontal. Sendo assim, as análises feitas tanto na horizontal quanto na vertical devem utilizar os devidos componentes do vetor velocidade em cada eixo. Eixo y, Vy igual v vezes seno igual a zero. Eixo x, Vx igual v vezes cosseno de zero. O tempo considerado na equação do alcance A é o tempo total para que o objeto saia do chão, atinja a altura máxima e retorne ao solo. No estudo do lançamento vertical, vemos que o tempo gasto para que o objeto atinja a altura máxima vertical é dado por Ts igual a V sobre G. Nessa equação, V é a velocidade do objeto e G a aceleração da gravidade, para que, no caso do lançamento oblíquo, a velocidade considerada na vertical será o componente Vy. Sendo assim, podemos escrever que Ts é igual a Vy sobre G. Ts é igual a V vezes seno de G. O tempo destacado acima refere-se à subida do objeto. Logo, o tempo total do movimento será em dobro. Nós podemos escrever assim: Ts igual a 2 vezes V vezes seno de G. Assim, a equação do alcance poderá ser reescrita. A igual a V vezes cosseno vezes T. A é igual a V vezes cosseno vezes 2 vezes V vezes seno sobre G. O termo 2 vezes cosseno de zero vezes seno de zero pode ser substituído pela identidade trigonométrica seno de 2 e zero. Sendo assim, a equação final para a determinação do alcance horizontal em um lançamento oblíquo será A igual a V ao quadrado vezes seno 2θ sobre G. O alcance será o máximo possível quando o ângulo de lançamento for igual a 45. Como o ângulo é multiplicado por 2 na equação do alcance, o seno calculado será o de 90. Para corresponder ao máximo do valor do seno possível, assim o alcance será o máximo possível. A imagem indica as possíveis trajetórias para os lançamentos oblíquos executados sobre ângulos diversos. Observe que o maior alcance ocorre quando o ângulo de lançamento é igual a 45. A altura máxima será determinada a partir da equação de Torricelli, equação do movimento uniformemente variado independente do tempo. A equação é v ao quadrado igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes a variação do tempo. Para o lançamento oblíquo, teremos vy ao quadrado igual a vy inicial ao quadrado menos 2 vezes a vezes h. Na altura máxima, a velocidade do móvel será nula. O sinal negativo na equação acima se justifica pelo fato do movimento ser contrário ao sentido da gravidade. Essa equação determina a altura máxima atingida por um objeto que executa movimento oblíquo. A equação é h máximo igual a v inicial ao quadrado vezes seno θ ao quadrado sobre 2 vezes g. A trajetória descrita por um projétil ao ser lançado sob um ângulo θ em relação à horizontal, velocidade inicial em um plano cartesiano de abscissa e ordenada respectivamente iguais a x, y
e origem no ponto de lançamento, desconsiderando ainda qualquer tipo de resistência do ar, é dada pela seguinte equação: y igual a tangente de θx menos g sobre 2 vezes v inicial ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vezes θ vezes x ao quadrado. Se fizermos g sobre 2 vezes v inicial ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vezes θ e y igual a f de x, teremos f de x igual a b vezes x menos ax ao quadrado, ou também f de x igual a menos ax ao quadrado mais b vezes x. Essa equação é uma função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, essa parábola é justamente a trajetória descrita por um projétil lançado obliquamente nas condições apresentadas inicialmente. E aqui nós temos um exemplo de gráfico com a parábola voltada para baixo. Muitas áreas do conhecimento humano trabalham diretamente com conhecimentos de física, e uma delas é a área esportiva. Por isso, um físico foi convidado para projetar uma rampa para lançamentos de bicicletas, e foram dadas as seguintes informações: a rampa, no formato de um triângulo retângulo, deve ser 4 metros de comprimento horizontal por 3 metros de altura, conforme a figura. Um conjunto ciclista-bicicleta é lançado com a velocidade inicial 36 km/h, com o objetivo de atingir a maior altura possível. Considerando-se gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e as informações dadas, a altura máxima atingida com relação ao solo em metros será resolução. Velocidade inicial é igual a 36 km/h, que é igual a 10 metros por segundo. Para o triângulo retângulo, vamos fazer o cálculo da hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a 25. Hipotenusa igual a 5 metros. Analisando o movimento na vertical, nós temos vy ao quadrado igual a vy inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes variação do espaço. 0 igual a vy inicial ao quadrado mais 2 vezes menos 10 vezes variação do espaço. Vy inicial ao quadrado igual a 20 vezes variação do espaço. E assim, nós temos a primeira equação. Isto, a componente y do vetor de velocidade. Vy inicial igual a v inicial vezes seno de θ. Vy inicial igual a 10 vezes 3 divididos por 5. Vy inicial igual a 6 metros por segundo. Substituindo o Vy inicial na primeira equação, nós temos 36 igual a 20 vezes variação do espaço igual a 36 divididos por 20, e então variação do espaço é igual a 1,8 metros de altura, que no caso é a altura máxima com relação à rampa. Como a rampa tem altura equivalente a 3 metros, a altura máxima com relação ao solo será igual a 3 mais 1,8 igual a 4,8 metros. Exemplo de exercício 2. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 500 metros por segundo, a 45 graus com a horizontal. Desprezando o atrito e considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o alcance máximo horizontal da bala. Para fazer a resolução, vamos usar a função horária do espaço na horizontal. X igual a x inicial mais Vx vezes t, x igual a 0 mais v inicial vezes cosseno de 45 graus vezes t, x igual a 500 vezes raiz quadrada de 2 divididos por 2 vezes t, x igual a 250 vezes raiz quadrada de 2 vezes t. E assim, nós temos a equação 1. Para determinar o tempo que o projétil leva para alcançar a altura máxima, vamos utilizar a seguinte equação: Vy mais Vy inicial menos g vezes t. 0 igual a Vy inicial menos g vezes t. T igual a Vy inicial divididos por g. T igual a V inicial vezes seno de 45 graus divididos por g.
t igual a 500 vezes raiz quadrada de 2 divididos por 2 divididos por 10. T igual a 25 vezes raiz quadrada de 2. Como o tempo de subida e descida são iguais, o tempo total do percurso equivale ao dobro do tempo para alcançar a altura máxima. Dt igual a 50 vezes raiz quadrada de 2. Substituindo o dt na equação, temos que x igual a 250 vezes raiz quadrada de 2 vezes 50 vezes raiz quadrada de 2. X igual a 25.000 metros. E essa foi a nossa apresentação de lançamento oblíquo.